quando eu fiz a minha paleta de cores lá no passado, custou caro para mim há 20 anos atrás, já era caro, e eu economizei para fazer isso, eu priorizei para fazer isso. E eu priorizo até hoje, gente, o curso que eu fiz com o Jerônimo Temer para trabalhar com coach, para trazer o coach para dentro da consultoria de imagem também, porque quando a gente dá consultoria de imagem, a gente faz um processo de transformação na pessoa, então a gente precisa ter algumas técnicas de coach. E isso é evolução. Então, se a gente não prioriza um desenvolvimento pessoal, seja através da paleta de cores, seja através de uma consultoria de imagem, ou seja através de um coaching, a gente não está se amando, a gente não está se priorizando. Pensem nisso. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. A paleta de cores é um conhecimento muito legal. Quando eu fiz a minha paleta de cores, há quase 20 anos atrás, eu descobri que eu era verão. Na época, a moça só me disse, você é verão. Ela não me disse se eu era verão claro, verão escuro ou verão intenso, porque existem 3 tipos de verão. Acho que naquela época ainda não tinha muito esse diferenciamento. Então, eu sabia que eu era verão, mas eu não tinha essa distinção de qual era o meu verão. E eu adorei a minha paleta de cores. Gente, assim, até hoje eu sigo a minha paleta de cores e 20 anos eu não tenho, no meu guarda-roupa eu não tenho nada que não é da minha paleta. Bateu, assim, sabe? E eu adorei, assim, o resultado, eu era jovem ainda na época, eu tinha, sei lá, 24, 25 anos, então eu tinha rugas, poucas marcas de expressões, porque quando a gente está na paleta certa, na cor certa, para quem está mais velho, isso faz uma diferença muito grande. Eu vejo nas minhas alunas. Então, eu sempre quis, no armário terapia, eu sempre apliquei a paleta de cores nas minhas alunas, mesmo à distância, mesmo com dificuldade, tirando foto e analisando e pedindo para mandar foto de novo. Quem é minha aluna sabe disso. Quem é minha aluna, se tiver alguma aluna, sabe disso. E eu sempre tentei trazer para elas assim o resultado melhor que eu podia, porque tem muita gente que faz paleta de cores e que dá a paleta errada para cliente, que faz isso sem responsabilidade. E aí, gente, nesse processo de fazer com a mentoria com a armário-terapia, primeiro eu aplicava a técnica que eu aprendi aqui, em Paris, né? Quando eu fiz o curso na Reluc, o curso de Reluc na École Reluc, que tem uma filial aí no Brasil, eles ensinam a técnica para fazer, mas era muito superficial. E aí eu fui buscar a Tanara, até eu postei o livro dela que ela mandou para mim, e eu achei ela muito legal. Encontrei ela na internet. Na verdade, ela me mandou uma mensagem para a gente fazer uma live junto, e eu adorei o trabalho dela. Ela é uma profissional excelente. E ela desenvolveu uma técnica, e ela desenvolveu as 4 paletas, e ela coloca lá puro, claro e escuro. Porque daí ela coloca lá o verão, e ela vai olhar baixo contraste, médio contraste e alto contraste. Contraste, gente, é a cor do seu cabelo, com relação ao seu tom de pele e com relação aos seus olhos. E eu sempre gostei da minha paleta, então eu queria trazer isso para as alunas, para vocês. Eu fiz até lá no começo, quem me segue há muito tempo, eu fiz um vídeo explicando, usando as técnicas que eu aprendi aqui, explicando, olha a cor da sua veia, olha o seu olho, se bronzeia, se não bronzeia, porque para mim foi muito libertador, foi a minha entrada na consultoria de imagem. Só que aplicando nas minhas alunas, eu comecei a ver que algumas, como eu, se apaixonavam e usam a paleta e se descobrem, e outras não conseguem se conectar. Aí, gente, eu fui buscar informação sobre o assunto. E no curso da Mara que eu fiz, ela fala muito sobre isso, assim, né? Que a paleta de cores, primeiro, assim, gente, surgiu lá nos Estados Unidos. Aqui na França, exceto as consultoras de imagem, que fazem consultoria de imagem, que fazem a paleta de cores, a francesa, a parisiense, não vou falar francesa porque França é muito grande, quem está aqui me seguindo, que mora na França, sabe disso, que a Alsácia é diferente do sul da França, que é diferente da Normandia, que é diferente da Bretanha, eu estou falando da parisiense, e da parisiense, do 7M, do 6M, do primeiro, porque se a gente vai para o 20, para o 19, a gente tem uma migração muito grande de africanas, porque a França colonizou a África, né, uma parte de algumas ilhas da África, e então a gente tem muitas pessoas de origem africana aqui. Então, assim, a França é um país pequeno em território, mas muito
muito densa em cultura e diversidade. Então, quando eu falo aqui, gente, eu falo da parisiense, e aquela parisiense típica. Inês Lafrançange, 6e, 7e primeiro, que é essa parisiense que as pessoas admiram. É óbvio que, eu não estou dizendo aqui que os outros estilos na França não são admiráveis, mas é essa que a gente vê muito livro, isso e aquilo, ok? Não façam cortes do que eu estou falando para vocês. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui pesquisar mais sobre as cores, e aí eu fiz a minha identidade visual do meu canal também, e aí eu descobri que, na verdade, as cores, elas transmitem energia. E a parisiense, ela não fala de paleta de cores. Tirando as consultoras, elas não falam. Elas falam muito de ter uma paleta no seu guarda-roupa. Empiricamente, elas acabam... As minhas amigas lá da Chanel, que eu tinha mais contato com elas, assim, amiga, gente, 3, 4 francesas, eu tive a oportunidade de ir na casa delas, de ver o guarda-roupa delas e tal, e como elas sabem que eu sou apaixonada por isso, elas sempre me mostraram. A minha professora de francês, que eu já falei muito dela aqui, que, ela é muito elegante, me deu muitos insights, assim, que tá lá no curso Parisiense de Coração. E a minha professora de francês, ela não sai de paleta de cores, mas ela é um verão, e ela usa as cores de verão, sabe? E elas têm isso muito empírico, assim. E elas têm uma paleta no guarda-roupa delas, mas não é uma paleta como a gente tem. Então, quando a gente fala de paleta de cores para uma parisiense, elas caem na gargalhada. Elas acham isso uma besteira. Elas acham que as cores são universais, que as cores são para todo mundo e que a gente tem que testar tudo e descobrir aquilo que fica bem na gente. Lógico, se a gente testa tudo e vê aquilo que fica bem na gente, a gente descobre a nossa paleta de cores. Concordam comigo? Diz para mim aqui quem concorda comigo. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fui pesquisar bastante quando estava fazendo a minha identidade visual do meu canal. Aí eu fiz o curso da Tainara, ela me mandou vários livros, até me mandou o último livro dela que ela lançou. Eu descobri no curso dela que a americana que criou essa ideia de paleta de cores, porque veio dos Estados Unidos, ela linkava muito as cores com a personalidade da pessoa. E aí, gente, quando a gente faz esse trabalho de colocar a cor com a personalidade da pessoa, isso se torna um trabalho único, individual. E a Tainara fala mesmo para mim, não tem como a gente reproduzir o que essa pessoa fazia, porque era muito único, sabe? Ela conhecia a pessoa, ela analisava a pessoa. Então, o que acontecia? Era um trabalho muito único. A criadora do método das 4 estações, ela sempre ligou as 4 estações com os perfis comportamentais, que a gente aprende lá no coaching, e que eu trago no FaceTag.